Olá, eu sou o pastor Dejarlan Ramos. Queremos ler 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nós queremos falar um pouco sobre quando o sucesso mata. O sucesso é uma das coisas mais desejadas do ser humano. Nós almejamos, nós trabalhamos, nós sonhamos, nós desejamos o sucesso. O sucesso, portanto, é algo muito desejado por todos nós. Mas poucos de nós temos a capacidade de saber lidar com o sucesso. Os homens têm a facilidade, às vezes, de lidar com a adversidade, mas têm a dificuldade de lidar com o sucesso. Nós tivemos na Bíblia homens que foram bem-sucedidos e que tiveram sucesso, como foi o caso, por exemplo, de Salomão, de Davi, mas foram homens que, no seu período de sucesso, eles tiveram problemas. O caso específico de Salomão, no período auge do seu sucesso, ele teve problemas com o sucesso. Alguém disse que o sucesso ele vem de dentro e não de fora. Quando Deus ele proporciona e permite que nós tenhamos o sucesso, ele quer que nós utilizemos esse sucesso para a sua glória. O sucesso ele é desejado por todos porque o sucesso ele traz privilégios, ele traz oportunidades, enfim. Mas o sucesso ele deve ser usado para a glória de Deus. O sucesso é o favor de Deus nas nossas vidas. Nós observamos isso ao longo das Escrituras. José, por exemplo, ele foi alvo dos favores de Deus e alcançou o sucesso. O sucesso deve ser visto como um favor de Deus em nossas vidas. É resultado da sua bondade e devemos utilizá-lo para a sua glória. Muitas vezes nós temos medo do sucesso, porque o sucesso ele pode ser perigoso. Um dos perigos do sucesso é que o sucesso faz com que a pessoa comece a copiar a si mesma. O sucesso, então, embora seja o sonho de todo o líder, mas o sucesso ele traz desafios. Se você observar a história das denominações cristãs, você vai observar que quase todas elas, e grande parte delas, quando começaram bem. Começaram com a paixão de ganhar almas perdidas, de realizar missões, mas depois que o sucesso denominacional chegou, grande parte das denominações tiveram dificuldades, se tem dificuldades de lidar com o sucesso denominacional. E aí que muitas instituições cristãs, elas então fracassam, exatamente quando o sucesso chega. Bem, o sucesso um dos perigos também do sucesso é que muitas vezes, quando o sucesso chega, nós nos acomodamos. Nós então nos preocupamos apenas na manutenção do sucesso do que caminhar para novos horizontes. O sucesso então ele proporciona a estagnação se nós não tivermos cuidado. O sucesso também ele nos faz muitas vezes preocupado com nós mesmos. Esse é um dos perigos do sucesso. O sucesso nos torna preocupados somente com nós mesmos. Tiago, e aí nós desenvolvemos a arte de não ouvir. Tiago 1,19, a Bíblia diz, seja pronto para ouvir. O topo do sucesso nos faz pensar erradamente que não existe mais ninguém além de nós mesmos. Esse é um dos problemas do sucesso. Por isso, o líder, quando está no sucesso, ele deve aprender a ouvir. A Bíblia nos fala muito sobre a arte de ouvir. Ouvir é estabelecer um terreno comum. Isso é um elemento fundamental. Nós precisamos também ter egos equilibrados. Manter o equilíbrio do ego quando a pessoa está no sucesso é um elemento muito difícil. O ego ele precisa ser equilibrado. O ego pode ser o nosso amigo ou o nosso inimigo. Depende da maneira como nós o utilizamos ou nós o vemos. Precisamos então ter um ego saudável. O ego precisa ser equilibrado. Nós não podemos ter um ego pequeno demais e nem um ego também insuflado. Ou seja, aí entra um elemento que é a humildade. A humildade é um elemento que vem contrabalancear o nosso ego. Devemos também ser advertidos ao ver outros caírem. Quando nós vemos outras pessoas caírem, devemos acender o sinal de alerta quando nós estamos numa posição exatamente de sucesso. O equilíbrio vem quando nós reconhecemos de fato que a humildade é fundamental. Quando nós compreendemos e permitimos que as pessoas que estão ao nosso redor elas possam ser permitidas a se manifestar a nosso respeito. Isso nos ajuda a lidar com o sucesso. Devemos ter cuidado também com quem nós permitimos entrar em nossas vidas.
e avaliar quando nós estamos no sucesso constantemente as nossas realizações. A avaliação das realizações é também fundamental. Aqui entra um elemento também importante no sucesso, que é a questão moral. Nós precisamos estabelecer um norte moral. Grande parte das pessoas que estão no sucesso, elas não estabelecem, ou elas param, elas deixam de funcionar, né? Faz com que deixe de funcionar a sua bússola moral. Elas perdem o bom senso, elas não têm mais equilíbrio, elas acham que elas podem violar padrões éticos, e essa violação de padrões éticos não vai de forma alguma afetá-las. Isso é um erro fatal. Nós precisamos nos guardar disso. Portanto, estabelecer um norte moral dentro da nossa bússola, né? Quando nós estamos no sucesso. Devemos atentar também, neste momento do sucesso, a saber lidar com a adversidade. A adversidade, ela acontece. Pessoas bem-sucedidas, elas têm história de erros. Provérbio 17:3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. A adversidade pode ser um amigo maravilhoso ou pode ser também um inimigo terrível. Nós devemos aprender a lidar com a adversidade. Muitas vezes nós encontramos situações, quando nós estamos no sucesso, que são maior do que nós, e nós precisamos aprender a lidar com elas. A Bíblia nos traz várias advertências. É claro que nessas adversidades está incluído muitas vezes o fracasso. O fracasso pode ser também nosso amigo ou nosso inimigo. Fracasso, disse Henry Ford, pode ser simplesmente a oportunidade de começar de novo. O fracasso, ele é um elemento que nós devemos aprender a lidar com ele no sucesso. Se existe uma única coisa comum a todas as pessoas permanentemente bem-sucedidas que conhecemos, é que todas elas foram notáveis no período do fracasso. Devemos então lidar com o fracasso tendo uma perspectiva bíblica. Aceite o fato de que nós não somos infalíveis, que nós podemos cometer erros, porque a Bíblia nos mostra assim. Aceite o fato de que nós não somos perfeitos. Também o que nós chamamos de fracasso aos olhos dos homens ou aos nossos olhos pode ser sucesso diante de Deus. Devemos também, no momento dos fracassos, não culpar os outros pelas nossas decisões erradas. As nossas decisões erradas devemos aceitá-las como de fato são nossas. Devemos aprender também no período do sucesso com o erro dos outros, tanto com os nossos como também com o erro dos outros. Você não precisa viver o suficiente para cometer sozinho o erro que você viu nos outros. Todos nós cometemos erros. Nós não devemos alimentar a idolatria de nossas pessoas, ou seja, a idolatria de nós mesmos, a auto-idolatria, como a idolatria que os outros fazem de nós mesmos, é uma intoxicação. Nós devemos então desintoxicar em relação a isto. Provérbios 27:21, a Bíblia diz que o homem ele é provado pelos louvores. Devemos pensar então em aprender a lidar com o erro dos outros, né? Isso é um elemento fundamental. Às vezes nós achamos, quando vemos os erros dos outros, que o nosso nunca vai ser descoberto. O vosso pecado vos há de achar. Números 32 e o versículo 23. Devemos admitir os nossos erros ao ver os erros dos outros. Devemos passar para o estágio do entendimento do que levou aquilo e devemos caminhar para o terceiro estágio, que é o estágio da atitude, das ações. Assim nós aprendemos a lidar com o erro dos outros. Agora, nós estabelecemos ao longo do tempo as nossas próprias definições acerca de sucesso. Quais são as definições que nós temos de sucesso e que você tem de sucesso, né? Muitas vezes, a definição que nós temos de sucesso é uma definição muitas vezes incorreta. Nós devemos aprender e ter uma visão correta acerca do sucesso. Nós precisamos, por exemplo, depender de Deus, né? Nós precisamos decidir ser pessoas excelentes, não perfeitas, mas ser excelente, fazer o melhor que nós pudermos. Devemos ter sempre novas ideias. Às vezes o sucesso faz com que a gente se prenda àquelas ideias antigas e ultrapassadas. Devemos aceitar o plano e o projeto de Deus para o nosso sucesso.
Deus ele tem um plano para o nosso sucesso. Ao longo das Escrituras, ao longo da Bíblia, nós observamos isso. Como é que Deus define o sucesso em nossas vidas? A maneira como Deus define o sucesso nem sempre é a maneira como nós definimos o sucesso. O sucesso para Deus envolve a obediência. O sucesso, 1 João 2,5, o sucesso para Deus envolve fidelidade. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, 2 Timóteo 2,22. O princípio da confiança em Deus, Salmo 31, 13 a 15. O sucesso para Deus passa pela confiança nele. O sucesso também para Deus passa pelo contentamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, está lá em Filipenses. O princípio também de servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Outro princípio também de Deus para o sucesso é a humildade. Provérbios 15, 33. Diante da honra vai a humildade. E o princípio também da integridade, um elemento fundamental que Deus inclui no conceito que Deus tem de sucesso, é a integridade. Provérbios 11, 3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará. Por que as pessoas às vezes têm medo do sucesso? Você já observou que as pessoas procuram sucesso, mas que quando o sucesso chega, de fato elas têm medo? Porque no sucesso existem perigos. Um dos perigos do sucesso é a pessoa perder o foco. Quantas pessoas que tinham um foco e quando chegaram no sucesso elas perderam o foco? Outro perigo é a pessoa acreditar que ela possui acesso privilegiado. E às vezes, de fato, nós possuímos, mas esse acesso privilegiado ele impõe responsabilidades. Outro perigo também do sucesso é nós acharmos na crença exagerada de que nós controlamos os efeitos, né, das coisas. E às vezes nós perdemos o controle das coisas quando nós estamos diante de determinadas situações. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Podemos acreditar também que não seremos descobertos. Provérbios 32, 23 diz: vosso pecado vos há de achar. Ou seja, sempre seremos descobertos e seremos apanhados. O sucesso, então, ele cria essa falsa noção de que as coisas erradas que nós fazemos ou que nós fizermos não serão descobertas. Ou seja, isso então são armadilhas do sucesso. O que fazer para evitar essas armadilhas? Nós não podemos fazer concessões para nós mesmos. Nós exigimos dos outros, mas fazemos concessões para nós mesmos. Por isso, Provérbios 11, 14, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Precisamos então escolher pessoas para nós estabelecermos relações de proximidade e também nos aconselharmos. Pessoas cristãs e que têm conselhos de Deus para as nossas vidas. O sucesso ele é como uma droga, ele pode muitas vezes nos entorpecer. Devemos lembrar também que o sucesso é apenas talentos que Deus nos dá e nós devemos administrá-los com sabedoria. Como ser bem-sucedido quando muitas vezes nós fomos mal-sucedidos? Nós devemos lidar com a aparência falsa, né, do sucesso. Fontes de sucesso duvidosas, por exemplo, a aparência. Muitas vezes a aparência pode ser um conceito que nós temos de sucesso quando não é real. Ou as nossas posses, os nossos feitos, as nossas realizações, nossas posses, nossa beleza ou nossa aparência, muitas vezes pode ser um falso conceito de sucesso. Nós precisamos então caminhar e buscar as fontes fidedignas de sucesso. Deus nos fez únicos. Ninguém é de fato um acidente. Deus ele pôs grande valor em nós. Isso são princípios elementares acerca do sucesso. Deus tem um plano único para o sucesso em nossa vida. Jeremias 29 e o versículo 11. E nós precisamos atentar que mesmo no momento do sucesso, nós precisamos desenvolver o relacionamento mais importante em nossa vida, que é o relacionamento com Deus. Muitas pessoas, quando chegam ao sucesso, elas esquecem disto. Portanto, nós devemos então atentar que o sucesso, sendo algo bem desejado em nossas vidas, nós precisamos saber lidar com ele quando de fato ele chegar. Não existe títulos, não existe influência, não existe dinheiro ou posição que possa de fato fazer com que nós tenhamos um sucesso real. O sucesso ele vai muito além disso. Devemos confiar em Deus, devemos aceitá-lo e reconhecer os talentos que Ele nos deu, mas devemos permanecer humildes, honestos e dependentes de Deus. Esse é o sucesso que Deus de fato quer em nossas vidas. Portanto, o sucesso pode ser algo bom ou ruim. Depende a maneira como nós lidamos com esses elementos relacionados ao sucesso. Um tipo de sucesso ele pode matar.
A Bíblia recomenda aquele que está em pé deve ter cuidado para não cair. Que nós possamos aprender a lidar com o sucesso conforme Deus e conforme as Escrituras.